Na Boca do Povo vai falar agora sobre o cinquentenário e 50 anos da Acaprena, associação fundada há 50 anos. Para contar um pouco dessa história, eu vou conversar com o Léo Carlos Iver, que está aqui com a gente. Oi, Léo, bom dia. Oi, bom dia. Rádio ouvintes aqui, uma grande satisfação aqui estar conversando com vocês aqui neste dia. Como é que surgiu a Associação Catarinense de Preservação da Natureza, a Acaprena? Surgiu de um grupo de estudantes que tinham interesse em criar uma entidade ambiental. Inicialmente, queriam se vincular a uma entidade ambiental que existia em São Paulo já. Então, o presidente daquela entidade falou: criem vocês mesmos uma entidade para vocês em Blumenau, né? E ele financiou isso, inclusive bancou os registros cartorários e registros de CNPJ, que isso tudo tem um custo, né? E os estudantes sempre estão escassos de recursos, ele bancou isso. Então, em 1973, 5 de maio de 1973, foi feita essa primeira reunião com esse grupo de estudantes e criaram então essa Acaprena, que é a Associação Catarinense de Preservação da Natureza, que hoje é a mais antiga de Santa Catarina e uma das mais antigas do Brasil. Esse grupo de estudantes era da FURB? Estudantes da FURB, sim. O que seria hoje a biologia, na época tinha um outro nome, né? Até achavam um nome mais bonito, né? Ciências Naturais, né? Ah, era o curso de Ciências Naturais da FURB. E o pessoal, o Lauro Bacher, né, que encabeçou esse movimento, que continua até hoje, né, nas fileiras da Acaprena, 50 anos depois. O professor hoje também, Nelson Lindner, que também continua no ativismo, na militância, continua participando e faz parte ainda hoje da diretoria da Acaprena. O professor Alceu Longo, que depois ocupou um cargo na Secretaria do Meio Ambiente, e outros mais que não lembro, não me ocorre aqui no momento, mas essas seriam assim as figuras mais, Aloysius Spengler, né, e outros. E depois essas pessoas sucessivamente acabaram se tornando dirigentes da entidade, né? Assumiam, iriam se alternando e depois foram incorporando outras pessoas. Em algum momento a professora Lúcia Sevegnani da FURB, outros professores da FURB, Rudi Lapis, Luiz Giasson, né? Então a FURB, a Acaprena tem uma simbiose com a FURB. Uma ligação muito importante, né? E você entrou na Acaprena a partir de quando, Léo Carlos? Olha, eu já até nem lembro quando, viu? Porque faz tanto tempo assim? Faz muito tempo. Mas o que te motivou a ingressar nessa causa, né, nessa entidade? A professora Lúcia Sevegnani, que era colega minha de magistério também, né, no Colégio Pedro II, né, me convidou para ir em excursões da Acaprena e eu fui me internalizando aquilo e já tinha também no meu DNA essa vontade, essa paixão, esse gosto em defender a natureza, né? Então uma coisa casou com a outra e acabei entrando, me associando na Acaprena e num determinado momento, porque a Acaprena nesses 50 anos ela teve momentos que ela estava na UTI, né? Podemos dizer assim, estava fraquinha na UTI, como é um trabalho voluntário, as pessoas nem sempre vêm assim, de braços abertos procurar esse trabalho, ou vai bater chapa, ou duas chapas da eleição. Até hoje, a Acaprena nunca teve duas chapas para concorrer à eleição, né? Sempre foi uma chapa construída porque é esse trabalho voluntário. E naquele determinado momento, a Acaprena não tinha uma diretoria provisória, uma equipe provisória, porque ninguém quis assumir a diretoria. Então eu entrei em cena naquele momento, né? E naquele momento também foi chamado apareceu alguém que queria assumir a Acaprena. Disse: não, Léo, agora pega-se para ti isso aqui, porque todos os demais estão com outras atividades, já deram a sua parte.
e naquele momento foi formada uma chapa no dia da própria Assembleia, né? Isso é uma história pitoresca. Então, no dia da Assembleia, eu acabei conhecendo os meus pares que iam fazer parte da direção da Caprena, né? O Vanderlei Schmidt, a Regiane Reuter, o Cláudio Silva, o Celso Zauer, a Angelina Wittmann, todas aquelas pessoas conheci ali naquele momento da Assembleia. Então a gente formou uma chapa e entrei aí na frente, né, com a responsabilidade de ser presidente, e depois disso fui mais 6 vezes presidente da Caprena, fui 7 vezes. Até a atualidade, dentro desses 50 anos, foram 7 anos, 7 mandatos, na realidade, à frente da Caprena, de doação, né, de voluntariado, de sacrifícios, de conquistas, de tristezas, muitas vezes, né, porque o ideal, o sonho nem sempre é possível, então a gente tem que também estar preparado para isso, né, mas não deixa de sofrer. Exato. Qual é o papel da Caprena? A Caprena tem uma ligação muito forte com o conservacionismo, que é essa ciência da conservação, da preservação ambiental, no sentido de manter metas de preservação de biomas que estão em extinção, que estão muito ameaçados. Então, é uma meta mundial preservar no mínimo 10% dos ecossistemas originais, ou os mais originais possíveis, né? Então, por exemplo, a floresta com araucária já não é mais possível preservar 10%, porque do bioma original resta menos de 3%. Então a pessoa diz, não, mas araucária eu vejo por aí, eu ando aí no Planalto Norte, eu vejo um monte de araucária. Aqui, o conservacionismo não é preservar uma espécie de árvore, é preservar o bioma, o ecossistema. Então, se a questão for preservar a araucária, eu vou ali, compro um saco de pinhão ali no supermercado e saio por aí plantando e está tudo resolvido. Mas o ecossistema da araucária eu não consigo plantar, porque associado à araucária tem todos os animais, né, as aves, as plantas, a taquara, a abracatinga, os sassafrás, a embuia, né, o cedro, e por aí afora vai. Então isso eu não consigo plantar. Quem consegue plantar uma taquara que floresce uma vez a cada 30 anos, né? As sementes e todo o processo, ela pode ficar extinta. Então esse é o objetivo da Caprena. A borboleta, como que nós vamos criar uma borboleta, como por exemplo o Morphoega, que é uma borboleta azul brilhante, que é uma das borboletas mais cobiçadas e conhecidas por aí. Essa borboleta ela é do ecossistema da araucária, porque ela dá na taquara. Não é essa taquara que dá no meio da araucária. Então, é isso que o preservacionismo e o conservacionismo busca. Conservar o ecossistema original e não uma única espécie. Entendo. E quais são os principais desafios da entidade hoje? Olha, é buscar pessoas que continuem esse trabalho, que venham para a luta, porque o voluntarismo, né, hoje ele existe muito em determinados setores e outros não. Então, por exemplo, assim, hoje existem muitas ONGs para defender animais domésticos, né, gato, cachorro, e que bom que tenha isso, claro, fazem um trabalho maravilhoso. Mas para defender os animais silvestres, né, tem menos gente, menos lei, menos rigor na hora da aplicação da lei. Então, o cidadão vai lá e arma uma rede de neblina, que é uma rede que o passarinho não vê, ele voa e fica preso lá com as unhas e não consegue sair. Põe uma gravação lá do canto do pássaro, atrai, né, atrai o trinca-ferro e traz aqui para Blumenau para vender, né. Então, quando esse cidadão ele é pego, ele leva uma multa, depois ele se defende, enfim, dá uma compensação. É a reação que a sociedade tem quando bate num cachorro, por exemplo, né, e eu acho que tem que ter, né, é bem mais forte, bem mais acentuada. Por quê? A gente tem um apego maior, eu também tenho cachorro e amo meus cachorros, e ai de alguém botar a mão nos meus cachorros, né? E a gente tem um apego maior porque esse animal está próximo da gente. Então eu vou lutar lá por
um porco-espinho, né? Um coati, um tatu, é uma coisa que está longe, o tatu, às vezes até um sapo, olha, eu vou lutar por um anfíbio, pela rampa, aqui dentro do parque, aqui nós temos 37 espécies de anfíbios. Olha lá, mas eu só vi aquele sapo pintado e aqui não. Tem a perereca que vai lá no banheiro e apavora a gente. Lá dentro tem 37 espécies. Então, lutar pelo anfíbio, isso é muito mais difícil. Então, a gente precisa esse movimento precisa de pessoas jovens que se engajem também nesse movimento, assim como nos outros movimentos de defesa animal, para que justamente essas espécies sejam preservadas o máximo possível, porque muitas delas estão até em declínio e em ameaça de extinção. E a procura pela Acaprena, hoje são quantas pessoas que compõem a Acaprena, né? Há uma renovação ou são os abnegados que insistem aí em manter a associação? Tem os abnegados e tem os novos que entraram agora mais recentemente, né? E trabalhamos juntos, né? Mas os abnegados que puxam a Acaprena, digamos assim, que seguram a onda no momento mais de dificuldade, e agora inclusive vai terminar o mandato dessa nova gestão e está sendo construída uma chapa com pessoas novas, assim, tanto na idade como novas no movimento, com outras ideias, com outros olhares, com outros saberes. Também procurando colocar mais mulheres, né, na chapa, para ficar uma equidade de gênero ali dentro também, né, e renovar e ter um outro ar, porque uma oxigenada também, porque o olhar feminino, né, mesmo para o meio ambiente, sempre é diferente, ele permeia outros olhares, é mais sensível, né, muitas vezes, tem um olhar mais acentuado para determinadas coisas, para detalhes, para beleza, não que a gente não tenha, mas essa parte está faltando na Acaprena e agora, novamente, estamos buscando mulheres para compor a chapa e estamos nessa construção. Ai, que interessante. Olha, quais são as ações, Léo Carlos, que a gente pode destacar, que chamaram a atenção nesses 50 anos de atuação da Acaprena aqui no estado? Olha, vou falar um pouco daquela parte antes de eu entrar na Acaprena, né? Que foi o movimento de defesa das baleias, contra a caça das baleias, né? Que foi um movimento mundial e muito forte aqui no Brasil. A Acaprena juntou um baixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas, né? Para corroborar esse projeto de lei, né? Também teve um movimento muito forte da Acaprena aqui contra uma instalação de uma termoelétrica aqui no Vale do Itajaí, em Gaspar, vai trazer o carvão lá do sul, vai queimar aqui. Isso foi um movimento forte e conseguiu barrar isso aqui também. E recentemente aqui, depois eu vou falar do Parque Nacional da Serra do Itajaí, mas quero falar antes de um movimento urbano aqui que aconteceu, que foi a reurbanização da segunda parte da Avenida Beira-Rio. Né? A margem esquerda. A margem direita. Esse lado de cá, aqui onde ficam essas árvores aqui, né? O lado da Avenida Beira-Rio, né? Então, uma parte já tinha sido feita da ponte para cima, do Castelinho para cima, e essa segunda parte aqui do Castelinho para baixo, ela foi projetada, foi reurbanizada, e como é uma parte mais antiga e a calçada foi alargada, aquelas árvores que estavam ali desde a década de 60, 70, quando a Beira-Rio foi feita, né? Foi alargada e a rua foi feita, essas árvores se tornaram um estorvo, porque na visão do arquiteto, do projetista, né? Porque elas ficaram no meio, antes elas estavam na borda da calçada e com o deslocamento da calçada meio que ficaram no meio da calçada. E a ideia era ter um projeto clean, assim, bonito, para ver do satélite, para ver do drone, né? E aquelas árvores ali, elas tinham que ser recuadas, óbvio que não tinha como recuar, então a ideia foi cortar praticamente todas, tá? E plantar outras, né? Porém, a Acaprena interviu naquele momento, tá? A Acaprena interviu porque entendeu primeiro
que a margem do rio Itajaí-Açu é uma área de preservação permanente. Segundo, que a sombra é uma coisa que a gente não planta. Ela leva um tempo para ela se formar. Então, não caberia privar toda a cidade, toda a população daquela sombra, daquela beleza que tinha ali para um projeto de alargamento, quando o próprio projeto poderia contemporizar as árvores e o projeto e a calçada. Então foi um movimento que a Caprena teve, foi para a luta, foi para a rua, foi bonito, né? Pintaram cruzes aqui nas árvores que iam ser marcadas, e a Caprena fez uma articulação com a imprensa no feriado de Corpus Christi. Isso aí acabou chamando, e agora é feriado e estão cortando as árvores, vão fazer o quê? Né? Liga para a professora Lúcia, que liga para a professora Noêmia, que liga para o estagiário dela, que o aluno dela, que era estagiário do promotor. Então o estagiário teve acesso ao promotor, que ligou para o promotor e acionaram. Então 4 horas da tarde chegou a PM aqui, com aquelas motos aqui, eu estava ali presente, e falou: parem de cortar isso aí. Algumas delas, umas primeiras, tinham sido cortadas lá em cima, perto da ponta, inclusive um ipê roxo, que é a árvore símbolo de Blumenau, né? Que foi decretada como árvore símbolo de Blumenau, estava lá ironicamente, estava sendo cortado. E depois foi feito um acordo, uma construção, porque a Caprena não queria travar a obra, né? Também entende que a obra tinha que andar, e o projeto foi adaptado, né? E o interessante é que uma dos argumentos do pessoal do projeto, da prefeitura, é de que as árvores ficando no meio da rua ia atrapalhar a passagem do cego, que tem aquele piso podotátil para o cego colocar a bengalinha dentro da canaleta, e foram lá no Ademar Hausmann, que é o presidente da Cevale, Associação dos Cegos, e perguntar para ele, para fundamentar. A imprensa foi lá perguntar para ele, falando que não, que basta desviar, fazer aquele desvio com o piso podotátil e o cego está resguardado. Então esse argumento acabou falhando. Então o projeto foi mudado e no final mais árvores foram preservadas, algumas tiveram que ser cortadas, a gente chegou num bom senso, mas a maioria delas foi preservada. E uma das coisas que quero falar aqui e deixar registrado, que por conta desse acordo a gente conseguiu fazer o acesso, incluir o acesso para Beira Rio, aqui no deck, porque nós tínhamos 14 escadarias, e que esse alargamento, todas elas estavam fechadas, exceto aquela da régua telemétrica ali na cabeceira da ponte, né? Então a Caprena fez um acordo e colocou nesse acordo, né, para que essas saídas, uma aqui na foz do Rio Garcia, onde é o antigo deck, e a outra lá em cima, perto da prefeitura, onde está hasteada a bandeira, né, aquele monumento à bandeira, na foz do Ribeirão da Velha. Então hoje os blumenauenses têm o acesso, inclusive o Papai Noel uma vez veio chegando aqui de barco e teve que pular a cerca, porque esse acesso tinha sido trancado, né? E agora hoje está lá aberto, as pessoas descem, enfim, né? Para fazer o quê? Para passear, para tirar uma foto, porque não pode ser negado o contato do rio com as pessoas, né? Porque Blumenau nasceu do rio Itajaí-Açu. Então isso foi contemporizado naquele acordo. Olha só, é o papel da Caprena, né? Fazer isso, né? É possível sim gerar o progresso e ao mesmo tempo conciliar com a preservação da natureza. Atualmente, qual é o grande desafio da Caprena? Alguma luta específica, alguma ação específica nesse momento da Caprena? Olha, temos algumas coisas sim que a Caprena está atuando aqui intensivamente nesse momento. Uma delas é a construção daqueles 2 torres que vão sair ao lado do Parque São Francisco de Assis, aqui atrás do shopping, porque reconhecemos que foi um acordo, faz tanto tempo que foi feito esse acordo, acho que fazem 26 anos, né? Que muitas pessoas hoje acordaram de manhã, não sabiam que esse acordo existia e ficaram chocados, né? Achar que o prédio vai ser construído dentro do parque. E não, o parque foi uma doação da província franciscana de 23 hectares, então 230 mil metros quadrados, que eles poderiam ter loteado, feito um loteamento ali e ter um monte de casas lá. Então eles doaram aquela área em troca do direito de construir
37 mil metros quadrados do lado de fora do parque. E agora esse acordo foi puxado, foi feito lei, foi sacramentado, foi decretado parque, e agora as torres vão ser construídas e está no processo de construção. Porém, eram empreendimentos horizontais que estavam previstos. Ele foi verticalizado, então a Caprena está em contato tanto com a prefeitura, como com a província franciscana, com a construtora, com o pessoal que está fazendo estudo, para minimizar os impactos, né? Isso inclui uma vidraça que custa caro, custa o dobro do que a vidraça normal, e já foi acatado uma vidraça anti-impacto de aves, que tem uma película ou que tem uma serigrafia do lado de dentro, e que a ave vem e não vai mais bater no vidro. Para evitar, já que ali no parque tem muitas árvores. Muitas aves, é um corredor ali para aquele vale ali do Bom Retiro também, né? E também estamos pedindo um passa-fauna, porque os animais, as cutias, principalmente os animais pequenos, a cutia, o lagarto, né, cruza de um lado para o outro ali nessa rua, que hoje não tem muito movimento, mas que as construções desses, e mais um prédio comercial ainda também, vão gerar esse movimento, gerar muito mais movimento. Intenso. Então passa-fauna, que pode ser algo tipo um tubo, alguma coisa para o animal vir de um lado para o outro, e também um grande trunfo, tá? Que não é obrigatoriedade da construtora, mas estamos levantando um projeto que tem de fazer um mirante. Aqui, voltado na 7, tem aquela, eu vou falar uma espécie de uma língua que vem ali, que tem uns pinos ali atrás daquele prédio, e cai aqui na 7, então uma passarelazinha, um mirante, e o professor Baca levanta uma coisa, um mirante com um objetivo pedagógico, porque assim que a pessoa chega ali e olha todo o shopping, as outras construções que tem ali na Rua 7, ela sente um impacto, além do impacto visual, um impacto auditivo muito grande, porque pega todo aquele barulho da Rua 7, então é uma pedagogia, diz, não, você vai vir aqui no mirante aqui, além de você apreciar a beleza cênica, você vai sentir o que é um ruído aqui, porque o ruído sempre sobe mais, né? E depois vai voltar lá para o parque e vai ver como aqui, a 200 metros, é um lugar altamente silencioso. E outra bandeira também nesse prédio é uma fachada verde, na face voltada para o prédio, com aquelas vegetações assim para impactar menos o lado do parque. Há o exemplo aqui que tem num hospital de olhos aqui, na Rua 7 também tem essa parede verde aqui, algo desse tipo. Então estão se mostrando assim muito sensíveis a isso, e estamos construindo isso porque o nosso objetivo não é brigar simplesmente pela briga ou tumultuar. O nosso objetivo é construir, junto com a prefeitura, junto com a construtora, junto com a sociedade, uma solução que contemporize tanto o interesse do construtor, o interesse da província franciscana e o interesse ambiental. E é possível fazer isso, né? Desde possível. Que se sente, converse, chega um acordo, né? Um abre a mão daqui, o outro dali, e vai se chegando aí um acordo para que se agrade a todos. Léo Carlos Ivert, da Caprena, nosso tempo já se esgotou, vai rápido, né? Obrigado pela tua participação hoje aqui, a gente tem muito ainda para falar sobre a Caprena, sobre desenvolvimento ambiental, preservação ambiental. Essa pauta não se esgota nessa entrevista de hoje. Muito obrigado, Léo. Agradeço o espaço aqui. E feliz por estar participando desse movimento ambiental que está acontecendo mundialmente numa entidade tão respeitada. Muito obrigado. Léo Carlos Iver, da Caprena, falou com a gente sobre os 50 anos de atuação da Associação Catarinense de Preservação da Natureza.